Hoje a gente vai falar sobre um assunto sério, né? Acho que vocês já devem ter visto sobre. Para quem não sabe, essa criadora de conteúdo aqui, já há um bom tempo, ela vem criando conteúdos atacando a comunidade LGBT, em especial a comunidade trans. E ela vem criando conteúdos extremamente transfóbicos, problemáticos, e o que eu sinto é que ela faz esse tipo de coisa e ao mesmo tempo ela usa a pauta dela racial, né? A causa dela, a vida dela, as vivências dela meio que para se esconder atrás disso. É o que eu sinto, é o que eu tenho percebido e quero muita opinião de vocês aí também. Já é uma figurinha bem conhecida da internet porque ela tá sempre, né, como eu disse, fazendo vídeos polêmicos, né, para não dizer criminosos, né? Porque para quem não sabe, hoje em dia no nosso país, o crime de LGBTfobia, ele se equipara ao racismo, né? Sendo um crime que não tem fiança, enfim, é um crime grave. E muito me admira ainda, né, ela ter feito esses vários vídeos, né, contendo esse conteúdo sobre transfobia no YouTube e o canal dela ainda continuar de pé, sendo que é crime, né, no nosso país, transfobia é crime. Primeiramente, a Tiesa fez um vídeo reagindo a um outro vídeo dela, no qual ela foi extremamente transfóbica, que é um vídeo que uma maninha do TikTok fez, falando sobre uma conversa que a Pepita teve com o criador de conteúdo Adam, sobre o que o Adam se identificava, né, se como ele ou como ela, enfim. E a Lívia Zanucci fez um vídeo react sobre, em cima disso, sendo extremamente transfóbica com a Pepita. Então a Tiesa fez esse vídeo, reagiu a ela e ela fez esse em resposta pra Tiesa, que tipo assim, tá bem complicado, eu quero muito dar a minha opinião pública sobre isso, né, no meu canal, no meu espaço, é direito meu. Vou estar gravando este react aqui pro canal, porque eu acho que é um termo, um assunto muito necessário. Vou dar a minha opinião, que não foi pedida, mas enquanto pessoa trans eu tenho todo o direito e local de fala pra falar sobre. Quero que vocês deixem também a opinião de vocês aí, com respeito. Qualquer sinal, qualquer 1% que seja de desrespeito para comigo, eu vou estar banindo, tá bom? Vou estar banindo, vou estar bloqueando. E a gente vai assistir e preparem-se porque assim é babado. É uma boneca, ainda com um sotaquezinho mineiro. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer para acabar com essa criatura? Acabar não é questão de falar palavras chulas nem nada. Preparem, porque sim, vai ter palavras chulas. Porque dá pra ver que no início do vídeo tá muito fofinho. Então eu não conheço de quem se trata, mas pelo jeito é uma pessoa do grupo hegemônico que, pelo que entendi, vestiu a bandeira do T. Não, ela não vestiu a bandeira do T, Lívia. Ela é uma pessoa trans e ela é da comunidade transexual. Ah, ela não vestiu bandeira. Nós somos da comunidade trans. Nós somos a bandeira, tá bom? Esse grupo se apropriou das pautas raciais, se apropriou do feminismo. Não, pera. Uma mulher trans travesti, sendo ela preta, ela não se apropria de uma pauta racial. Ela vive a pauta racial. E uma mulher trans, branca, vive a pauta trans. Da pauta LGBT, enquanto eles não tinham força. Agora que eles estão fortes nas redes sociais, na imprensa, eles descartam e querem se sobressair sobre os outros. Nós não estamos querendo se sobressair a ninguém, nós só estamos querendo o mesmo direito que qualquer ser humano o tem. Nós queremos ter o direito de existir, de ir e vir e de viver, coisa que infelizmente ainda não acontece. Caso você não sabe, o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais do planeta Terra. Então, minha flor, vou tentar manter a mesma cordialidade. Se você for cordial comigo, eu serei cordial com você. Mas eu quero que você entenda que você está falando de um lugar, de uma criança para mim, eu tenho idade de ser sua mãe, de uma jovem do grupo. A Tiesa não é uma criança, tá? A Tiesa, se eu já não me engano, ela também já trintou, assim como eu, né? Esse ano eu completo 35 anos de vida. Inclusive, a idade máxima, né? Pelas estatísticas que temos, né? 35 anos, né? É a nossa expectativa de vida. Esse ano eu completo 35 anos, então assim, você não está falando com uma criança, você está falando com uma mulher adulta. O hegemônico, no lugar de privilégio. Lugar de privilégio, Lívia. Qual o privilégio que uma pessoa trans tem? Tiesa, enquanto mulher trans branca, eu também, mulher trans branca, eu entendo certos benefícios que temos enquanto branca, mas é só. Porque enquanto pessoa trans eu não tenho quase nada. Necessidades e vivências são
completamente diferentes da minha. Concordo. As suas vivências correspondem a um grupo minoritário, 1% da população. Mas não é porque apenas 1% é a minoria que nós não devemos ser ouvidos, sabe por causa de quê? O meu dinheiro que eu uso para poder pagar os mesmos impostos que você usa, ele tem o mesmo valor. O meu dinheiro, ele não é inferior ao seu. Dado visto isso, eu tenho que sim ter os mesmos direitos que você tem. Coisas que nós, pessoas transexuais, muitas das vezes nós não temos, né? Nós estamos lutando para isso. Então, não é porque nós somos a minoria que nós não temos direito a coisas básicas, como existir, por exemplo. Que tem dinheiro para remover o pombo de Adão, que tem dinheiro para silicone, tem dinheiro para ficar sentado com... A população trans no nosso país é de 1%. E pessoas que têm esse dinheiro que você tá falando aí para fazer plástica, fazer esse tipo de coisa, é menos ainda, é 0,0 alguma coisa. Então, tipo, eu não acho nem um pouco válido esse seu argumento, porque a maioria das mulheres trans e travestis, inclusive, são na prostituição a contragosto para poder sobreviver. Então elas vão tirar dinheiro de onde para poder fazer plástica? Essas plásticas que você diz, né? Mesmo as que têm essa condição, eu não vejo problema nenhum, porque várias e várias mulheres cis fazem plástica e elas são criticadas? Não são. Fone de ouvido de caríssimo, para ficar no ar-condicionado, todas essas coisas que devemos levar em consideração. Mas pessoas pretas também podem usar fones caríssimos, podem estar em ar-condicionado. Eu entendo que as pessoas pretas ainda enfrentam também racismo, enfrentam, assim, vários e vários tipos de coisas, mas pessoas pretas também podem usufruir de tais coisas. Não vi nenhuma outra mulher trans estreando a capa da Vogue, a não ser se tenha sido Léa T há muitos anos atrás, não sei, tô aqui falando que não sei. Então, nisso concordamos. Não sou eu. Antes de você nascer, existia a Roberta Close. Nem a Roberta Close está fechando com essa narrativa. E aí o Brasil gostava, e aí foi, eu não sei como é que foi. Precisamos entender uma coisa aqui. Mais que Roberta Close tenha alguma opinião diferente da nossa, nós devemos entender o contexto histórico aqui da época que Roberta Close viveu, da nossa época de hoje. A gente precisa separar as coisas. Fenômeno de massa, eu não sei o que nem te explicar. Como porque foi mesmo, um fenômeno de massa. Eu não sei, mas eu saía muito em revistas, né? Eu fiz muita capa de manchete, né? E não tinha esse preconceito? A mulher, uma trans, vai sair na Olha, capa. você fala essa palavra, eu não entendo. Não é o que trans, que é desculpa, você é uma mulher. Eu não entendo o que é isso trans. Elas falam muito o que é trans e trans. Biologicamente, eu nunca ouvi falar trans. Existe homem, mulher, existem seres humanos, entendeu? Sim. Essa coisa trans confunde. Existem mulher, homem e intersexo. Um pouco. O que é trans? Até me desculpa, não, porque não eu tem não... problema. Eu vejo que elas falam muito isso aqui também. Ah, o que é trans? Eu fico pensando, né? Transgressiva. Trans é uma pessoa que não se identifica com o seu gênero ao nascer, né? Tipo, eu nasci biologicamente do sexo masculino, porém, quando eu comecei a me entender como gente, como pessoa, eu não me identificava com o gênero que me atribuíram quando eu nasci, o gênero masculino. Eu me identifico com o gênero feminino, então eu sou uma pessoa trans. Elas são transgressivas também, né? A gente precisa entender que a época da Roberta foi outra época, ela tem outra mentalidade, ela tem outra cabeça. Naquela época eram outros assuntos, eram outras pautas que hoje em dia completamente diferentes. E por mais que a Roberta tenha essa fala, gente, de eu entendo como existe homem e mulher. Ela entende dessa forma, mas a maioria da sociedade não. Inclusive a maioria da sociedade transfóbica vê ela como um homem que se operou para ficar parecido com uma mulher, mas continua sendo um homem. Tá entendendo essa crise de identidade que a geração Z está tendo? Você entende que você está num lugar, cresceu na era da internet, e talvez os problemas são muito mais superficiais do que aqueles das gerações anteriores, que não tinha celular? Mas aí que tá, Lívia, esses problemas, essas questões não são superficiais, porque hoje com a internet nós temos a oportunidade de tratar muito melhor sobre esses assuntos. Estas questões trans, que a gente precisa sim dar atenção e falar sobre, não são coisas superficiais. A gente tá falando de vidas, a gente tá falando de pessoas que há anos o nosso país lidera o ranking de morte para essas pessoas. Isso não é uma coisa superficial, isso é algo sério, algo que a gente precisa falar e tratar sobre. Eu não estou dizendo se é bom ou ruim, eu estou só dizendo que você tem consciência disso. Crítica às revistas mesmo.
E em partes concordo com o que a Lívia tá falando. A mulher, de uma certa forma, tem que se desconstruir. Não tem mais. Então, nisso nós concordamos. Então você concorda que você não vê mulheres masculinizadas nas capas de revista. Quando uma mulher aparece com um braço como o meu aqui, ó, não tem tantos, né? Porque eu geneticamente não produzo tantos pelos. Mas eu sou uma mulher masculinizada, eu tenho pelos. As pessoas mandam eu fazer o buço, as pessoas falam que o meu cabelo é de uma mulher, é de sapatão. E as pessoas falam as mesmas coisas pra nós mulheres trans, que nós temos que fazer plástica não sei aonde, que nós não podemos ter pelo não sei aonde, que nós temos que se operar, que nós temos que botar, enfim, N coisas também pra nós. Não é coisa exclusiva de mulheres cis masculinizadas, como você diz, né? Conosco, mulheres trans, também essa cobrança existe, e essa cobrança é extremamente complicada e cruel, tanto que muitas manas trans aplicam silicone industrial e até morrem por causa disso, por causa dessa pressão estética. Então, temos que concordar que nós temos um inimigo em comum, que é o machismo, o patriarcado. A gente tem um inimigo comum que a gente deveria se unir para lutar contra. Então, você entende que esse lugar não é valorizado, porque uma mulher se desconstruir, ela perde essa feminilidade comercial. E ser mulher não é usar silicone, não é ter voz de boneca. Concordo plenamente com você. Eu vejo isso mais como um dito popular. Em algum momento da nossa história, alguma pessoa chegou e disse: olha, para ser mulher tem que ser assim, tem que ser assado, tem que usar isso, tem que usar aquilo. Eu entendo isso como uma construção social. Ser mulher é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Nessa parte eu concordo sim com você. Não é usar rosa, mas Sim, uma classe masculina concordo. que tem esse feitiçe por elementos infantilizados, por elementos coreanos, japoneses ou de outros tipos de... tipo Avatar, coisas estranhas, acaba querendo inserir isso numa sociedade normativa e quer obrigar pessoas normativas a serem disfuncionais. Bom, tá aí que já tem uma coisa que já não é legal, né? Normativo. Nem todo mundo é igual, então eu acho que esse negócio de normativo, isso nem deveria existir. A Maia, pelo amor de Deus, adoro a Maia. É uma crítica às revistas. Você tem que puxar saco da Maia, você tem que dizer que adora a Maia pra não ser cancelado, entendeu? Não, eu enquanto mulher trans, eu já fui perguntada na minha live o que eu achava sobre a Maia. Eu fui sincera, eu não fiquei bajulando ela, né? Como você disse que nós temos que fazer, nós não temos que fazer nada. Primeiro, a Maia, ela não representa as mulheres trans no quesito de que ela faz parte do 0,0 alguma coisa de mulheres trans que tem dinheiro e que tem condições de passar por toda uma transição de gênero, assim, digamos que muito mais rápido e muito melhor. No sentido de que ela tem condições de tomar os melhores hormônios, fazer as melhores plásticas. Então, nesse âmbito, a Maia não representa a travesti e a transexual brasileira, porque a maioria de nós não temos esses privilégios que ela tem. E acredito eu que ela reconhece isso. Então, tipo, a gente não é obrigada, a gente não tem que ficar lambendo ela, enfim, a gente não tem que ficar fazendo nada disso. A gente só tem que respeitar enquanto humana trans, tá? Depilação, não tem mais silicone, não tem mais lace. Então, não é vendível, não é interessante, tá? Aí, por um lado, hablou. Mas vou continuar aqui. Essa mulher é igualzinha a mim, nada muda. Hoje a gente vai falar da entrevista da Adam com a Pepita, que me gerou um certo desconforto. Masculino, né? Então, era um rapaz. Vamos pegar aqui, Lívia? Vamos pegar aqui. Não é porque uma pessoa ou não teve condições financeiras para fazer procedimentos estéticos ou não alcançou um resultado ideal da sociedade, do que é características secundárias femininas, não é por causa disso que você pode invalidar pessoas trans. Exatamente, porque é aquilo que a gente disse agora há pouco sobre a Maia. É que a gente compara, se você é uma mulher trans e você não tem condição financeira para você atingir essas
qualidades, enfim, essas coisas específicas secundárias do feminino, você vai ser invalidada a todo tempo, você vai ser julgada, você vai ser criticada, e não é porque uma mana trans ela não tem condição de colocar uma prótese, de botar um cabelo, enfim, que ela seja menos mulher do que as outras que tem. Biológico, que na maioria das vezes resultam em características secundárias masculinas, mas essas pessoas não deixam de ser pessoas trans. Sim, porque uma pessoa trans, a gente já disse aqui, é uma pessoa que não se identifica com o gênero que ela nasceu. Não é porque ela não tem dinheiro, né? Ela não tem condição financeira para atingir aquilo que a sociedade diz que é feminina, que ela deixa de ser uma pessoa trans, uma mulher trans, um homem trans, enfim. As secundárias masculinas estão ressaltadas ali, mas é isso, é sobre quebrar isso, sabe? Tipo, o homem que primeiramente que ninguém vira nada, gente. Nós, mulheres transexuais e os homens transexuais, nós nos readequamos, né, ao que faz sentido para nós na nossa cabeça, com o que a gente é, com o que a gente se identifica. Ninguém vira nada. O homem que vira travesti não gosta de ser chamado de ele. Até porque uma travesti no feminino, a travesti, a mulher trans, não gosta de ser chamado de ele porque ela é uma mulher. Isso daí é fato, é básico. Mas eu que nasci mulher sou obrigada por esse homem a ser chamada de cis. Ela está se referindo a Tiesa, uma mulher trans, como esse homem. Lívia, ninguém está te obrigando a ser chamada de cis. Você é cis, porque você é uma mulher que se identifica como uma. Ninguém está te obrigando a nada. Ninguém está te obrigando. Você é cis e ponto. Como eu sou trans e ponto. Pensa em uma opressão machista abusiva. Gente, isso não faz sentido. Aonde que é machismo você ser cis? Não consegui entender. Aliás, eu consegui entender sim. Ela continua chamando a Tiesa de homem, colocando a Tiesa como se fosse um homem que está cometendo machismo contra ela. Olha só a mente da Lívia. Olha só o que ela pensa, o que ela acha. Enfim, continuando. Não é sobre te alfinetar enquanto uma mulher cisgênero, que eu sei que você não gosta de ser chamada de cis. E a bola de neve começa. Então, o R Barbie, ela reage ao vídeo da R Barbie, aí a bolha vai sabendo quem é Lívia Zarutti, aí a bolha vai falando de Lívia Zarutti, e depois eu derrubo a bolha toda, como eu fiz com os militantes de YouTube. A bolha que você está se referindo à comunidade LGBT, não, meu amor, você não nos derrubou. Nós continuamos aqui firme e forte, principalmente para poder lutar contra esses tipos de argumentos de pessoas como você. Você precisa entender, Lívia, que toda ação existe uma reação. Nós, da comunidade, principalmente a nossa comunidade trans, a gente tá cansado de, por anos e anos, ser o país que mais mata pessoas como eu, como a Ti. A gente tá cansado de viver em um país que nós pagamos os mesmos impostos e a gente não tem direitos básicos. Nós trans, principalmente, basicamente a gente não tem o direito de existir. Então, você não está nos derrubando, nós só estamos reagindo com todo respeito, com toda educação, porque você argumenta com ataques, com crimes, porque sim, LGBT-fobia no nosso país é crime, e até agora eu não vi uma pessoa da comunidade te respondendo sendo racista. Você está errada porque você está vindo com esses argumentos. Vai querer debater comigo? Só não reclama. Nós estamos reclamando justamente porque você está cometendo crimes. Porque pessoas com esse tipo de discurso igual o seu é que fazem os nossos direitos serem ameaçados, é que fazem pessoas como eu morrerem. A gente vai rebater, sim? Nenhuma pessoa sofre represália ou preconceito por ser cis, sabe? Você sabe o que significa homem? É uma construção social. O homem que criou esse conceito de homem e mulher, porque para a biologia, se você quiser entrar nesse âmbito, nós temos macho, fêmea e intersexo. Homem é uma construção social, né? É um gênero, né? É uma construção social. Homem, mulher, coisas de homem, coisas de mulher. Isso tudo é uma construção social. O significado de cisgênero é que você nasceu, você se identifica com o seu gênero biológico. E aí você é uma mulher cisgênero, eu sou uma mulher trans, que eu nasci, olharam pra mim e falaram, o biririo. Mas sempre soube que eu era mulher. Eu acho que nenhuma pessoa sofre preconceito por ser cis. Nenhuma pessoa...
Não. Nenhuma pessoa morre no nosso país por ser cis. Pessoas trans, sim, morrem por serem pessoas trans. Sofre preconceito por ser branca. Aí aqui, gente, ela faz uma coisa assim que ela pega um pouco pesada, ela é um pouco desonesta. Porque aqui a gente tá falando de um assunto, aqui a gente tá falando de transexualidade, e aí do nada ela joga a pauta racista dela. Concordo com você que ninguém sofre preconceito por ser branco. Os negros, sim, mas isso é uma pauta racial. Nós estamos debatendo pauta de gênero. Pegando pautas identitárias minhas para poder me reprimir. Gente, assim, aonde que a Tiesa tá pegando pautas para poder reprimir ela, pautas raciais? Aonde? O que me dá a entender, o que eu sinto, e eu posso estar extremamente errada, mas o que eu sinto é que a Lívia, ela joga esse monte de crimes, porque isso que ela tá fazendo é crime, a gente sabe que transfobia é crime, e aí, do nada, ela joga a pauta racial dela para meio que ser escudo. Coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A conversa é sobre transexualidade, não é sobre pautas raciais. Querer me ensinar sobre a minha própria pauta, é isso mesmo. Gente, aonde que a Tiesa tá querendo ensinar ela sobre a pauta preta pra ela? A Tiesa nem é preta, mulher, pelo amor de Deus, aonde? Ela não fez isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa sua, você está sendo desonesta, isso não tá certo. Tá querendo me ensinar sobre minorias, sobre pautas identitárias? Se você é um homem branco... A Tiesa não é um homem branco, a Tiesa é uma mulher trans branca. LGBT? Porque o que você usa no cabelo, o que você usa se você coloca orelhinhas de gato, se você coloca silicone, se você coloca piercing no nariz, se você coloca piercing no seu furico, como a Anitta. Gente, do nada ela cita a Anitta. O que tem a ver a Anitta aqui? Absolutely nothing! Sabe por que a maioria das mulheres trans é uma luta assim infinita pra gente chegar ao mais próximo do feminino, que é uma construção que a sociedade criou? Porque a vida inteira nos é negado isso. Hoje, se eu coloco um salto, se eu uso um batom, se eu uso uma lace, ou se eu boto enfim, se eu faço qualquer coisa classificada pela sociedade como do gênero feminino, é porque a minha vida toda eu fui negada. Então, pra nós, mulheres trans, a gente vê isso como um troféu, como algo bom que nos foi negado a vida toda e que agora a gente pode ter. Por isso que pra nós isso é muito importante. Se pra você não é direito seu, mas assim como é direito pra nós gostar desse tipo de coisa assim. E agora piercing aí que você está dizendo, eu não entendi. Isso não te define. São acessórios. Sim, concordo plenamente com você que acessórios não têm gênero. Só que é o que eu disse agora, para nós mulheres trans, isso é um troféu, é uma conquista. Silicone, maquiagem, sabe por quê? Porque nos é negado a vida toda. Eu não vou ser um outro gênero porque eu coloquei um acessório. Exatamente, e ninguém tá te pedindo para você ser de outro gênero, até porque você se identifica como uma mulher. Ninguém tá te pedindo pra você se identificar com nada. Você usar sutiã não te faz mulher. Não. Eu estando de sutiã ou estando sem, eu vou continuar sendo a Nicole. Vou continuar sendo mulher. Mas pra mim é algo bom. É algo que eu me sinto bem. Porque eu fui negada de ter isso. Mas agora eu tenho. Agora eu posso ter. Se usar, deixar o cabelo crescer não te faz mulher. E não. Quem tá falando isso, quem tá te ensinando é uma mulher. Concordo plenamente com você, porque eu cresci ouvindo, né, entre muitas aspas. Então, já que você quer ser mulher, você vai ter que ter o cabelo longo, você vai ter que ter a unha feita, você vai ter que ter isso, você vai ter que ter isso. Aí, quando eu alcancei tudo isso, começaram a dizer pra mim, mas agora que você tem cabelo grande, agora que você toma hormônio, agora que você tem a unha feita, você tem que se operar. Que bom que eu não fiz isso, mas eu quase fiz isso, porque a sociedade colocou na minha cabeça que pra me ser mulher eu tinha que ter uma vagina. Que bom que eu não cheguei a fazer isso, porque hoje, tendo a mentalidade que eu tenho certeza que hoje eu não estaria bem. Muitas meninas fizeram isso. Operaram, colocaram peito, enfim. E elas continuam sendo vistas como homem.
Então, tipo, isso daí é uma falácia que vocês héteros cis transfóbicos usam para sempre estar nos diminuindo. Aí quando a gente atinge essa perfeição, entre muitas aspas, aí vocês usam o seguinte termo: ah, mas você operou, você botou silicone, você botou cabelo, não sei o que, mas o seu gênero é masculino porque você nasceu homem. Eu entendo que essa busca para vocês nunca vai estar bom. E também a gente tá pouco se lixando se para vocês nós somos mulheres ou não. A única coisa que a comunidade trans luta é só por respeito, pelo direito de existirem e ser quem nós somos. Se você não concorda, é um problema seu, mas você precisa entender que certas coisas que você diz, fala ou faz terão consequências. Mulher, que nasceu mulher. Você tem que aprender da fonte. Que fonte é essa, Lívia? É alguma fonte que você chega lá, bebe e aí você se torna cis? Dizer a uma mulher o que é ser mulher, você consegue entender isso? Nós não estamos dizendo às mulheres o que é ser uma mulher, nós estamos dizendo que a nossa mulheridade existe, que nós somos assim. Nós só queremos o direito de nos reconhecermos enquanto mulheres e vivermos enquanto uma. A gente não quer ensinar nada para ninguém. Você consegue entender que estamos passando por um período político que nós estamos combatendo todo tipo de... Ela coloca mais uma vez a seguinte mensagem: o homem que vira travesti, já conversamos aqui que ninguém vira nada, não gosta de ser chamado de ele. Claro, porque travesti é uma identidade de gênero política feminina. Não existe o travesti, existe a travesti. Mas eu que nasci mulher sou obrigada por esse homem. Aí mais uma vez, né, ela cita a Tiesa como um homem a ser chamada de cis. Sim, Lívia, você é cis porque você é uma mulher que se identificou como mulher. Opressão que mulheres sofrem por ser mulheres? Quem oprime a mulher, sendo ela trans ou cis, é o patriarcado, é o machismo, são os homens. A sua condição de ser mulher, a sua condição de reproduzir. Ai, mas nem toda mulher tem filho, nem toda mulher... Sim, nem toda mulher pode reproduzir. E aí ela deixa de ser mulher por causa disso. Aí que cai esse argumento de vocês, que para ser mulher você tem que ter útero, você tem que engravidar, você tem que menstruar. Mas e as mulheres que nascem sem isso? E as mulheres que por causa de doença perdem isso? Elas deixam de ser? Nasce sem... tem algum problema, não tem filho. Você sabe que ela sofre por isso? Ela é cobrada a ser mulher? Sim, ela é cobrada justamente por esse patriarcado, por esse machismo que homens machistas fazem. Assim como faz com você, que é uma mulher preta, assim como faz comigo, que sou uma mulher trans. Esse é o nosso inimigo. Que por centenas de séculos uma mulher só é definida mulher por ela reproduzir? Então você consegue entender esse lugar? Consigo e concordo com você. Eu só sofro quando as pessoas sabem sobre mim, quando as pessoas sabem quem eu sou. Aí aqui ela faz uma pirâmide aqui, ó. E eu concordo. Só faltou você colocar outras coluninhas abaixo de mulheres negras, como nós LGBT, principalmente nós mulheres trans, que a gente ainda tem menos privilégio, a gente ainda tem menos coisas do que vocês. Trans, não me considero uma mulher biológica. Até porque nós, mulheres trans, nunca seremos mulheres cis. Muitas mulheres cis, elas pensam que nós, mulheres trans, queremos ser cis. Não, nós não queremos ser cis. Nós entendemos que nós nascemos trans e a gente vai continuar assim. Porém, o que a gente quer que vocês entendam é que nós só queremos o direito de existir. Nós só queremos o direito que todo ser humano tem, que é de ir e vir. Eu considero uma mulher, mas o biológico, eu não carrego o biológico junto. Eu sou uma mulher preta, eu não sou cis. Você está criando essa narrativa para poder me esvaziar. Você é uma mulher preta cis, Lívia, porque você se identifica como uma mulher. Isso daí você pode querer correr disso. Você nasceu cis. Sabe, é que nem apropriação, não tem apropriação cultural? Você se... Gente, o que tem a ver a apropriação aqui? Pera, calma. Vamos escutar o do porquê que ela citou apropriação aqui. Apropria de uma pauta minoritária, veste essa pauta. Pessoas trans não se apropriam de pautas minoritárias. Nós somos a pauta. Tá bom, em mim é ruim.
Você veste, pega a minha pauta, pega o Estatuto da Igualdade Racial. Gente, por favor, aonde que a Tiesa tá tentando se apropriar de pauta racial aqui? A Tiesa não tá se apropriando de nada, Lívia. Pega a lei sobre discriminação, veste, coloca em você uma pessoa do grupo hegemônico e eu... Gente, mais uma vez, mostrem pra mim, por favor, aonde que a Tiesa pegou a pauta racial e vestiu. que sou do grupo minoritário, uma mulher preta, nascida mulher, Uma mulher preta, cis. periférica, que quando vai no hospital é jogada no chão, que quando tá passando por uma cirurgia mete a mão nas suas partes. Onde eu vivo, o homem coloca o membro para fora, o mesmo membro que você tem no meio das pernas. Quem te disse que a Tiesa tem esse membro? Vocês conseguem perceber o quão ela joga sujo? Ela tenta diminuir a Tiesa falando sobre órgão genital. Porque existem muitas mulheres trans que possuem grande disforia com os seus órgãos. Então, pessoas como a Lívia usam isso simplesmente para nos atacar. Para nos atacar e para nos diminuir. Você tá entendendo que são de lugares e realidades diferentes? Exatamente, eu estou entendendo que são lugares e realidades diferentes. E eu estou entendendo mais ainda que em nenhum momento a Tiesa tentou se apropriar da sua pauta. Isso, você está completamente equivocada. Ela não fez isso. Você se acha com propriedade para me ensinar a ser mulher e a ser preta? Aonde que a Tiesa tá tentando te ensinar a ser mulher? E ainda mais preta. Primeiro que a Tiesa é branca. E acredito eu que ninguém ensina ninguém a ser cor. Você nasce com a sua cor. Você nasce assim. A única coisa que a Tiesa tá tentando pontuar são falas e posicionamentos transfóbicos que você está tendo. E ela só tá tentando mostrar que a gente só quer respeito. A gente só quer isso. Que ninguém tá tentando te ensinar nada. É uma invenção, é uma língua criada pela sua tribo. Você tá entendendo? É como eu começar a falar iorubá e obrigar você a falar iorubá. Do nada, ela pega outra coisa que não tem nada a ver e aí ela vai e joga. Tipo, você é uma mulher cisgênero? Não sou. Sim, Lívia, você é uma mulher cisgênera. Você é uma mulher. Você se identifica como uma, então você é cisgênera. Não tem como você negar isso, assim como não tem como eu negar que eu sou uma mulher trans. Sou uma mulher e ponto final. Não é você que faz parte do grupo hegemônico que vai determinar como eu devo me classificar. O significado de cisgênero é que você nasceu, você se identifica. Não me interessa o significado. Isso aí é uma narrativa criada. Mas o significado é o que faz a palavra. Isso não é uma palavra criada ou o significado é uma coisa criada pela comunidade LGBT, não. A palavra cisgênera e o significado do que é cisgênero é algo criado pelo homem. Assim como o gênero é uma construção criada pelo homem. Entendeu? Você pode se chamar do que você quiser. E assim, Lívia, outra coisa. Por que vocês podem a todo momento nos invalidar enquanto mulheres trans e a gente aqui não pode vir falar que você é cis? Eu aqui dizendo pra você que você é uma mulher cis, eu não tô cometendo nenhum crime. Agora, você tentar me invalidar, você ser transfóbica comigo, aí você tá cometendo crime? Eu não sei se você sabe, já disse e vou repetir. O crime de LGBTfobia no nosso país foi votado até há pouco tempo atrás e hoje em dia é crime. A LGBTfobia é crime, equiparada com crime de racismo. Aqui a gente tem que ponderar para ver quem é que tá fazendo coisa certa e quem é que tá fazendo coisa errada. Mas nós vivemos ainda numa sociedade onde a língua é portuguesa, onde eu sou mulher e vou continuar sendo, e outras mulheres vão nascer. Sim, outras mulheres cisgêneras vão nascer, da mesma forma que outras mulheres trans também irão nascer. O certo seria se a gente se unisse para lutar contra esse patriarcado, esse machismo que tanto nos oprime. Isso ainda é um fato. Queira você ou não. Queira você ou não, mulheres cisgêneras continuarão nascendo e mulheres trans travestis também continuarão nascendo, queira você sim ou não. Fica com o seu gênero biológico. Não é assim. Eu não sou apenas um gênero biológico. Enquanto eu tô falando aqui, se eu quiser, eu posso comprimir e relaxar, eu posso começar até a sangrar pelo meu pensamento. Gente, alguém pode me explicar o que foi isso que ela falou? Porque eu não entendi. Ou por o meu grau de irritação. Eu posso que é produzir... isso? Mais uma vez,
ela se refere a Tiesa, que é uma mulher trans, como um homem, ela tá cometendo o crime de transfobia e ela não quer ser chamada de cis. Sendo que ela é uma mulher cis. Mas aí, invalidar uma mulher trans pelo que ela pode fazer. Mas aí a gente falar uma verdade, uma realidade de que ela é cis, a gente não pode? Não entendi. Posso fazer um monte de coisa que um homem não é capaz, mesmo que ele se fantasie, entendeu? Lembrando que mulheres transexuais e travestis não é fantasia, tá bom? Nós não estamos nos fantasiando de mulher. Nós somos mulheres trans, nos sentimos como mulheres trans e vivemos como mulheres trans. Isso não é uma fantasia. Gênero. Não sou, desculpa, não sou. Eu sou uma mulher. Você quer me dizer que eu sou, você quer me impor que eu seja cis. Não somos nós que queremos impor que você é uma mulher cis. O homem criou isso, o homem impôs. Mas você não se aceita como homem. Nós, mulheres trans, travestis, as travestis, não nos aceitamos e não nos identificamos enquanto homem, né, enquanto macho, masculino, justamente por esse motivo. Nós nos identificamos com coisas, acessórios, enfim, do universo feminino, por isso somos trans. Agora, se você não quer se identificar enquanto mulher cis, aí você vai ter que reclamar com a ciência, você vai ter que reclamar com, enfim, com quem criou esta palavra e este significado, e não com a comunidade LGBTQIAPN+, porque não fomos nós que criamos isso. O problema é você que não se aceita como homem. Digo e repito, você não se aceitar como o gênero que você nasceu, isso não é um problema, é só uma característica sua. Você não é menos que ninguém porque você não se identifica com o gênero que você nasceu. O problema é o que pessoas iguais da essa senhora aqui causam. Problemas são falas e expressões que essa senhora está tendo nesse vídeo aqui causa para mulheres travestis e transexuais. E causa a nossa morte, a nossa quase extinção. Isso que é problema. Você tem constrangimento em ser gay? Você quer me forçar? Mona, do nada ela joga gay. Lívia, a gente tá tratando aqui da pauta trans. A gente não tá falando de gay, a gente não tá falando de pauta preta, a gente não tá falando de racismo, a gente tá falando de transexualidade, das falas problemáticas e erradas que você está tendo. Eu não sei de onde que você tirou isso. A virar uma sigla para que você se sinta confortável por ser gay. Então você não se aceita, você tem que fingir ser uma pessoa normativa. Não sou. Gente, essa mulher não tem como. Não dá. Ai, gente. Bom, enfim. Claramente é uma pessoa que tem falas extremamente problemáticas, erradas e não consegue perceber. Enquanto isso, ela joga a pauta preta dela, a pauta racial dela, meio que escudo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui pra mim, aqui embaixo, o que você acha, o que você pensa, né? Com respeito, porque se não tiver respeito, vai ser banido, porque eu não sou obrigada. Lembrando que você não precisa ser uma pessoa trans, né? Pra você lutar contra a transfobia. Espero que vocês tenham gostado desse react e em breve teremos mais. Beijo, fui!